até para vocês me falarem se está aparecendo. Eu acho que começou a gravar. Pronto. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é João Vitor Paiva. Eu participo do GEDMIN desde 2019, mas hoje é minha primeira reunião como monitor. Estou um pouco nervoso. Então, desculpe aí de antemão aí se eu cometer qualquer gafe, qualquer coisa. Enfim, a gente é o GEDMIN e a gente é o único grupo de estudos em direito minerário do Brasil atualmente. Nesse semestre, eu estou fazendo parte da monitoria e junto a mim eu tenho a Carolina e a Fabiane. Elas estão me ajudando muito nesse processo e a gente está conduzindo o grupo a partir daqui. Para a nossa reunião de hoje, a gente vai falar sobre bloqueio minerário e a gente vai citar alguns aspectos jurídicos e procedimentais. A gente convidou, então, a Gabriela Salazar Silva Pinto e o Caio Mário Trivelato Seabra Filho para eles serem os palestrantes e participar dessa reunião junto com a gente e fazer algumas exposições. Vou fazer, então, agora só uma breve menção ao currículo dos dois. A Gabi ela é advogada, graduada em mestre em Direito pelo FMG, pós-graduada em Direito Ambiental pela FUMEC e em Direito dos Contratos pelo CEDIM. Ela é concluinte do curso Mining Transactions and Agreements, promovido pela Universidade de Dundee, no UK, e pelo Center for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy, do Executive Training Program on Extractive Industry and Sustainable Development, oferecido pela Columbia Law School. E o Caio, ele é atual assessor da Assessoria de Resolução de Conflitos, a ARCO, da ANM, e ele também é professor do Instituto Minere. Ele foi advogado com experiência e atuação nas áreas de mineração, meio ambiente, infraestrutura e empresarial. Ele é graduado em Direito, mestre em Direito Empresarial e especialista em Direito Ambiental pela Faculdade Milton Campos. Vou passar a palavra, então, à Gabi agora, para ela começar as exposições, e depois a gente vai ouvir o Caio, e ao final, então, a gente vai ter um bloco só para interação entre os ouvintes e os palestrantes, em que vocês vão poder fazer perguntas e alguns questionamentos mais direcionados. É isso, pessoal. Obrigado. Obrigada, João. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E eu agradeço especificamente a Carol e ao João, né? Que Carol já foi colega de trabalho e o João está conosco aqui na equipe também, mas gostaria de cumprimentar todos os integrantes desse grupo. Pessoal, assim, dando um recado de ex-aluna aí da casa, ver isso acontecer é muito legal, é muito importante, né? Ter um espaço assim com as carinhas tão boas, com o pessoal aí em pleno janeiro, para discutir bloqueio minerário. Então, isso é muito importante, é muito bacana. E assim, mais do que uma honra estar aqui, a gente quer deixar sempre uma palavra de incentivo mesmo, para vocês buscarem sempre esses momentos de estudo, de reflexão, porque como nós vamos comentar aqui hoje, são temas, e vocês sabem, né? Vocês estão estudando. Os temas minerários, eles são complexos, nós temos aí ainda uma pouca produção, especialmente acadêmica, em relação a eles. Então, a gente precisa de gente boa, que nem vocês aí, especialmente essa nova geração que está chegando, para nos ajudar nessa construção, né? A ANM vem fazendo um papel, assim, sensacional, e falo aqui, já tive a oportunidade de falar isso com o Caio antes, em outras reuniões, mas reforço, ele é uma das pessoas que está à frente desse movimento, quem lidava antes, né? Com o DNPM e hoje está lidando com a ANM, vê a diferença que é e o tanto que os assuntos estão sendo fomentados, a participação. Então, esse é um ponto muito importante da gente colocar. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu fiz alguns slides aqui, tá, gente? Muito simples, muito objetivo, só para a gente ter alguns pontos de discussão aqui. Já antecipo para vocês que quando o João nos passou o convite, eu fiquei pensando aqui, mais do que comentar um pouco sobre bloqueio minerário e trazer um pouco do que a gente tem hoje em cima do parecer da PROGE, sem dar nenhum spoiler aí do que vai vir, como o Caio já comentou, né, a resolução que vai ser publicada, e é até importante, né, tê-lo aqui para ele nos dar esse feedback, mas eu quis trazer aqui para vocês também algumas perspectivas da posição que nós estamos aqui, né? Eu sou advogada, a gente atende aí um mercado não só de mineração, mas outros empreendedores que vêm com muitos questionamentos em relação a esse assunto. Mas, no final, eu queria propor para vocês uma reflexão de construção de futuro, tá? Então, vai ser mais ou menos essa linha que a gente vai seguir aqui. Fiquem totalmente à vontade para interromper. Se eu não enxergar o chat, pode abrir o microfone, fala, Gabi, esse ponto não está claro, eu discordo desse ponto, me explica isso aqui de novo.
Mais uma vez, nós vamos seguir aqui a linha do parecer PROGE nessa discussão inicial, para depois a gente escutar um pouquinho do que o Caio venha falar para a gente, do que vai vir por aí. Eu vou compartilhar minha tela aqui, pessoal, e vocês me falem, por favor, se vocês estão vendo. Está aparecendo para vocês? Apareceu para mim, Gabi. Perfeito. Ótimo. Então, nós vamos comentar, nosso tema principal aqui é bloqueio minerário. Eu gosto muito desse GIF, gente, e aqui eu acho que eu talvez possa ter dado um tiro no meu pé aqui, denunciando a minha idade, porque vendo essas carinhas tão novas, eu não sei se vocês assistem ou assistiram essa série da Big Bang Theory. Fiquem à vontade para falar, não, eu não assisto, isso é uma coisa de velho, mas para mim é uma das séries mais interessantes que tem hoje. Eu gosto muito dessa representação do Sheldon, porque ele é um cara que entende de tudo, sabe de tudo, e ele faz essa cara para alguns assuntos bem específicos que apresentam algumas dúvidas, né? Alguns elementos aí que não fazem muito sentido. Então, quando a gente fala de bloqueio minerário, como o Caio comentou no início, é um assunto que a gente tem pouca coisa ainda, né, positivada, vamos falar assim, mas existe já um caminho construído até hoje que é importante a gente percorrê-lo para a gente poder se abrir ao que vem de novo, né? E aí, especificamente, a essas tendências futuras. Antes da gente prosseguir, eu queria fazer aqui com vocês um rápido quiz aqui, uma coisa bem para a gente dar uma descontraída, tá, pessoal? Nós podemos aqui fazer juntos, até para a gente não prejudicar também a gravação que está sendo feita da aula. Eu coloquei aqui uma perguntinha básica. Para quem não quiser abrir o microfone, pode colocar no chat, não tem problema. Vamos esquentar os motores aqui em relação a esse assunto e vamos ver o que vocês também já estão sentindo cheiro em relação a esse tema. De novo, tá, pessoal? Abrindo aqui o caminho com base no parecer da PROGE 500, quantos requisitos lá, quantos itens devem ser demonstrados lá pelo requerente do bloqueio, de acordo com o que está previsto lá no parecer, para fins de instrução do seu pedido? A gente colocou aqui 3 opções. 1 requisito, 2 requisitos ou 5 requisitos. O que vocês acham, gente? Ô, João, me ajuda aí no chat, por favor. Pessoal, não fica tímido não, hein? Coloca aí, por favor, o que vocês acham. Vamos lá, me dá aí umas 3 respostas aí para não me sentir sozinha aqui. Vocês estão tímidos? Tô achando que vocês estão tímidos, gente. Ninguém quer arriscar? Bom, a Carol e a Bianca, elas falaram alternativa B, 2. Ótimo. Vamos seguir com as respostas das meninas aqui. O gabarito é esse mesmo, né? Hoje, o que a gente tem construído, nós vamos passar por isso aqui rapidamente a partir do que tá previsto no parecer, são 2 requisitos principais que têm que ser demonstrados aí pelo requerente do bloqueio, tá? A gente vai falar quais são esses requisitos um pouquinho mais para frente. Vamos lá, nossa segunda perguntinha aqui. O procedimento de bloqueio minerário é aplicável apenas para conflitos entre atividades de mineração e atividades de geração e transmissão de energia. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham, gente? Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Procedimento de bloqueio apenas para atividade de mineração e geração e transmissão de energia. Acho que é falsa, Gabi. Você acha que é falso, Carol? Mais alguém quer arriscar, gente? Não, eu tô achando que vocês estão com fome, né, gente? Às vezes foi isso, né? Marcou reunião, não fez o lanche ainda, a janta não tá pronta. Vamos seguir com a resposta da Carol aqui, que eu acho que a Carol vai ganhar. Eu ia sugerir aqui, gente, que vocês fizessem aqui, dessem um prêmio para quem acertasse todas as respostas. Eu continuo sugerindo isso, tá? Acho que é uma boa aí, já que a Carol está respondendo, acho que a Carol está com potencial positivo de gabaritar, viu, Carol? Depois você entra em contato com a coordenação aí para solicitar seu prêmio, tá bom? Exatamente, é falso, tá? O procedimento, ele não é aplicável apenas para esse tipo de conflito. Ou seja, atividade de mineração e atividade de geração e transmissão de energia. A gente vai ver um pouquinho melhor isso também. E a última perguntinha aqui, ó, deixa eu só minimizar aqui minha tela. A decisão final proferida no procedimento de bloqueio deve ser homologada em juízo.
verdadeiro ou falso, pessoal? O que vocês acham? Alguém? Temos algum no chat aí, João? Carol, quer gabaritar? Gabarita aí, Carol. É falso. Eu sei que é o ministro que tem que decidir, o ministro do Ministério de Minas e Energias, quando é entre mineração e energia, né? E quando é entre mineração e uma atividade de outro ministério, é o presidente. Mas aí, nessa visão, a gente precisaria de submeter isso em juízo para que essa decisão fosse homologada, fosse validada, aprovada de alguma forma? Não, né? Pela EPM, acho que é administrativo. Acho. Muito bem, Carol. Carol gabaritando aí nosso quiz. Carol, por favor, dirija-se aí à secretaria do grupo e reclame seu prêmio, tá, Carol? Eu estou aqui de testemunha que você gabaritou, tá? Pessoal, mas aqui é só um esquentar os motores mesmo sobre esse tema, né? O que é importante a gente destacar aqui? Sempre que a gente está estudando um tema de tamanha relevância quanto esse, né? E especialmente quando a gente vai conversar sobre mineração, antes da gente chegar ao Código de Mineração, é importantíssimo sempre que a gente esteja atento ao que está disposto na Constituição Federal. Existe aí até no próprio parecer da PROJ 500, né? Quando o parecer explica, né, a questão desse conflito, né, entre atividades de utilidade pública que estariam aí no mesmo patamar jurídico constitucional. A gente tem que lembrar aqui que a Constituição ela vai ser a nossa fonte principal, vai ser o nosso ponto de partida para a gente avaliar essas hipóteses de conflito. É muito interessante, porque quando a gente fala da mineração, a gente sempre vai intuitivamente no artigo 176, que é o núcleo, que é o direito minerário constitucional por excelência. Temos lá a referência no artigo 20, né, que os recursos minerais, que os bens minerais pertencem à União. E temos todo um sistema constitucional posto que vai regulamentar o direito minerário, né? De alguma forma está previsto na nossa Constituição. Do mesmo jeito, a gente não pode esquecer de ter este olhar também para atividades conflitantes, né? Ou que venham a apresentar algum tipo de conflito em relação a uma atividade de mineração específica. Mas, a partir do momento em que a gente abre a Constituição e dá esse olhar para a Constituição, é inevitável que o Código de Mineração esteja aberto do lado. O nosso principal subsídio, né, que é buscado quando a gente quer discutir bloqueio minerário, é o artigo 42 do Código, né, que vai trazer uma redação da possibilidade de que a lavra possa ser recusada caso ela não esteja ali satisfazendo o interesse público ou haja um interesse público na prevalência de uma determinada outra atividade. O artigo 42 vai ser esse núcleo, esse pilar, esse fundamento, né, para essa nossa discussão de bloqueio minerário e de conflitos entre atividades de mineração. Aqui eu já dei um pulinho aqui para o final, que a gente fala do parecer PROJ 500 de 2008, que é hoje, de novo, hoje, dia 18 de janeiro de 2022, né, às 19h23, esse é o nosso pilar principal aí, do ponto de vista infralegal, que nós temos hoje dentro da ANM, regulamentando esse tipo de conflito, esse tipo de discussão. É claro, pessoal, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente dos desafios que a ANM vem enfrentando em relação a isso, e vamos discutir um pouco o caminho que está sendo pavimentado para a gente buscar uma regulamentação mais específica sobre esse assunto. Mas antes disso, a gente não pode deixar de mencionar aqui a Lei Federal 9784 de 99, que por muitas vezes ela é esquecida, né, por alguns operadores do direito, e que quando a gente mexe com a administração pública, é aqui que está o centro da regulamentação do nosso processo de bloqueio. Ah, Gabi, mas a Lei Federal 9784, ela não fala nada de processo de bloqueio. Não, ela vai regulamentar o processo administrativo federal. E lá estarão as bases, os elementos basilares que serão aplicados
também para os processos de bloqueio, inclusive questões de legitimidade, de instruções do pedido, do direito de petição e outros tantos elementos que a gente vai aplicar no caso concreto a partir dos elementos trazidos pela lei federal, tá? E aí, pessoal, vem um questionamento, voltando um pouco naquela pergunta número 1 do nosso quiz, né? Se esse conflito ele se daria apenas entre atividades de mineração e atividades de energia. É muito, muito, muito comum. Inclusive, o próprio parecer PROGE, se vocês forem examiná-lo em detalhe, ele já começa lá no seu início, dizendo que, lá nos idos de 2008, o DNPM, ele era tomado por vários pedidos de empreendedores responsáveis por oleodutos, gasodutos, rodovias, hidrovias, outros tantos empreendimentos, né, em que esses empreendedores identificavam o conflito com uma determinada poligonal de direito minerário. Ocorre que naquela época, o grosso, vamos falar assim, gente, os pedidos em maior número, eles se concentravam no setor de energia, né? Então, eram os concessionários de energia, sejam eles voltados para geração ou para transmissão de energia, eles que engrossavam a fila desses pedidos. Então, isso pode explicar, sim, o fato desse nosso parecer 500, ele se direcionar para esse conflito específico entre atividades de mineração e atividade de energia. Mas o raciocínio, o procedimento, ele vai ser também extensivo a conflitos com outras atividades de utilidade pública. E aqui eu falo com vocês um apontamento interessante, que eu nem queria antecipar agora não, mas uma coisa vai ligando à outra, né? É muito comum, pessoal, e aqui eu falo na experiência minha aqui, né, no dia a dia, que vários empreendedores de atividades diversas, inclusive atividades não cotejadas, não incluídas sob um conceito de atividade de utilidade pública, é muito comum que eles levantem a mão e falem assim, fulano, advogado, né, meu assessor jurídico, eu sou responsável, por exemplo, pela instalação de um projeto de agricultura, de um projeto de agropecuária, de uma indústria específica, né, de um determinado projeto de expansão imobiliária, e outros tantos, tá, pessoal? E eu diagnostiquei aqui, eu identifiquei aqui que existe um conflito com uma determinada poligonal de direito minerário ou com várias poligonais de direito minerário. Então, o que eu devo fazer? Como que eu devo agir? Qual que é o meu direito? Qual que é o meu dever? Né? O que eu posso fazer? E não raro, tá, pessoal? Isso aqui, dividindo um pouquinho da experiência com vocês, não raro, a gente atende vários empreendedores de diversos tipos de atividade, não necessariamente a mineração, né? Ou seja, nós estamos falando aqui do lado daqueles que apresentam algum tipo de conflito com a mineração, e eles dizem, olha, eu já rodei, já consultei muitos advogados, e eles dizem que eu não tenho mais nada a fazer. Eu não tenho mais para onde correr, eu não tenho mais o que fazer, porque eu engasguei aqui num aspecto que eu não consigo mais sair. Então, é preciso que quando esse caso, essa demanda chega até a gente, é preciso digerir muitas as informações para a gente entender primeiro do que se trata aquele caso em específico e buscar uma solução dentro desse espectro que nós temos hoje e que está em vias de mudar, né? Mas, de novo, sem querer dar nenhum spoiler. Pessoal, respondendo a nossa primeira perguntinha lá do quiz. Só um minutinho. O Caio levantou a mão, aí talvez ele queria fazer alguma pergunta. Ô, Caio, desculpa, eu não consigo enxergar aqui. Tranquilo. Mas siga. Só para complementar aqui uma questão que você mencionou, é que o parecer 500 de 2008, ele veio, você estava mencionando a questão dos empreendimentos de energia elétrica, que estavam mais em voga, mas só lembrar o seguinte, esse parecer ele foi concebido na época por causa do PAC, aquele Programa de Aceleração do Crescimento, aquela usina de Belo Monte, no Pará, que vocês já devem ter ouvido falar, a transmissão de energia de Belo Monte, ela teria que passar, imaginem só, sair lá do Pará, do centro do Pará, e descer ao sul, né, rumo ao sul, parando em Minas Gerais. Olha o tamanho da linha de transmissão. Só isso aí, vocês imaginem agora o tanto de direito minerário que essa linha não passou e não cortou. Então, foram meios criados pela administração, naquele momento, por pressão do Ministério de Minas e Energia, lógico, de toda a conjuntura, no sentido de, olha, como vamos fazer para resolver isso rápido? Não dá para esperar
o minerador pesquisar isso ou aquilo, ou ficar esperando o minerador, ficar ouvindo o minerador. Tem que bloquear, tem que bloquear. Ah, é provisório. A ANM bloqueia provisório, depois a gente decide aqui no Ministério o bloqueio definitivo. E fica nisso. E vai embora. E, ao invés disso, só que o problema disso aí foi o quê? Foi que se tornou rotina, né? E aí, mas assim, eu só queria dar essa menção aqui que eu achei interessante, só para contextualizar, porque depois pode ser que não seja interessante falar. Mas agora, né, com o que você está falando... Excelente, Caio, foi ótimo, foi ótimo. Fica à vontade aí para complementar, para discordar, para corrigir. Foi ótimo, foi super oportuno você ter feito essa colocação, porque, de fato, gente, nós temos que pensar exatamente isso que o Caio falou. O momento de nascimento do parecer era outro. Né? 2008, nós estamos falando de muitos anos atrás. E de lá para cá, muita coisa mudou, né? Até do ponto de vista de políticas governamentais, de ações voltadas para o fomento de determinadas atividades. Então, esse aspecto ele tem que ser destacado, sem dúvida nenhuma. E no próprio parecer, salvo engano, agora não sei se é no parecer ou são os documentos, alguns documentos ali que instruem também o processo. Na época, claro, é colocado, é mencionada essa questão do PAC, né? O tanto que isso teve um efeito bem importante na aceleração, como disse o Caio, desse fato, né? Ou seja, na necessidade de que isso fosse trazido para o papel de alguma forma. E pegando carona nisso que o Caio falou, gente, quando vocês forem, para aqueles que já tiveram a oportunidade de estudar o parecer, já devem ter visto isso. Para os que não tiveram, fica o convite aqui como uma leitura essencial para entender esse tema, né? Ou pelo menos para entender a construção histórica desse tema. No próprio parecer é colocado o desconforto que o diretor-geral à época sentia em receber, colocado assim, né, gente? É externado, né? A gente consegue perceber isso. Eu acho que até numa das notas de rodapé, em que sempre que chegava um pedido de bloqueio para ele se sentia desconfortável em ter que buscar endereçar aquela demanda sem haver um regramento que regesse, né, esse tipo de processo e, ao mesmo tempo, não havia ali um procedimento posto de como que aquilo deveria ocorrer. Então, daí veio muito a necessidade do encaminhamento desses assuntos para a Procuradoria e lá é colocado o esforço que, naquela época, o DNPM, então, tentava fazer junto à ANEEL, né, como agência reguladora com competência na agenda de energia, para que juntos eles construíssem um ato específico voltado para a regulamentação do assunto, ou pelo menos, ainda que não um ato, mas buscassem uniformizar o procedimento, mas na ausência disso, a Procuradoria teve que se pronunciar de alguma forma, né? Exatamente para preencher essa lacuna que, como o Caio colocou aí, não podia continuar. Então, esse é um aspecto muito importante, essa contextualização histórica é importante, não só, gente, aqui eu abro um parênteses, para a gente entender esse assunto específico, não, mas qualquer instituto do direito que a gente for estudar a fundo, é de fundamental importância que a gente dê um passo para trás e tente entender o contexto histórico em que aquilo veio, né, de alguma forma. Então, Caio, obrigada aí pela intervenção, foi ótima. Pessoal, então passando aqui especificamente, até porque eu estou de olho no meu tempo aqui, para a gente também não ficar muito preso nisso aqui, porque a gente quer escutar as fofocas aí da atualidade, o que está por vir, né? Mas a segunda pergunta lá falava sobre os requisitos, né? O que o parecer PROGE traz para um requerente de bloqueio, o que ele tem que demonstrar? Como a gente viu lá, são 2 requisitos básicos, tá, gente? Cumulativos e sucessivos. E o primeiro deles é a incompatibilidade entre atividades. E é muito comum, e aqui de novo dividindo uma experiência com vocês, é muito comum que esses empreendedores de determinados empreendimentos conflitantes com a mineração cheguem até o escritório, nos consultem, perguntem, a gente vai puxando ali a linha para entender melhor o caso e, em grande parte das vezes, essa incompatibilidade pode não existir, tá, gente? Esse requisito de incompatibilidade, ele significa o quê? A impossibilidade de coexistência. Ou seja, não é possível, de fato, que a atividade de mineração e a outra atividade conflitante, qualquer que seja ela, e aqui o foco voltado, o destaque vai ser dado para as atividades de utilidade pública, nós vamos entender um pouquinho disso mais para frente, existe uma impossibilidade de coexistência entre essas atividades. Aí você pensa assim, Gabi, mas me dá um exemplo. Nós podemos pensar, por exemplo, aqui numa coisa bem intuitiva, que é o aerogerador, aquelas torres, né,
de parques eólicos, que são enormes, né? Com aquelas hélices enormes, e a necessidade ali de que a atividade de mineração desempenhe algum tipo de atividade com explosivo, por exemplo, né? Ou que haja abertura de uma cava, ou que ali esteja projetada uma barragem, e ali também esteja, por exemplo, o traçado de uma linha de transmissão. Poderemos pensar em vários exemplos práticos, mas o fato é que o primeiro requisito tem que ser demonstrado, que é essa impossibilidade de coexistência. Aí vocês podem me falar, Gabi, mas nesses empreendimentos é possível que essa incompatibilidade não seja total? Perfeitamente. É possível, né? A incompatibilidade pode não ser total, pode ser parcial, mas é essencial que isso seja demonstrado, que isso seja provado, né, para que seja claro que aquelas atividades elas não conseguem seguir no mesmo espaço. Se houver compatibilidade, pessoal, isso é muito importante que fique claro, o próprio interesse público, ele fomenta a continuidade de ambas as atividades. Seja mineração, seja atividade de energia, seja mineração, seja uma outra atividade conflitante. O próprio interesse público impõe que ambas as atividades sejam fomentadas. Então, esse é o requisito número 1. Aí, ok, demonstramos a existência de incompatibilidade, ou seja, vamos partir dessa premissa, a incompatibilidade existe, as atividades não podem coexistir no mesmo espaço, existe uma impossibilidade de coexistência. Aí nós vamos passar para o segundo requisito, e lembrando, gente, são 2 requisitos cumulativos e sucessivos. O que quer dizer isso? Eu só passo para a análise do segundo se o primeiro estiver demonstrado, estiver provado. Se não superado este primeiro requisito, nem precisa mais de seguir para a análise do segundo requisito, tá? E o segundo requisito vai ser o quê? Aqui está numa forma bem resumida, tá, pessoal? Que é a superação da utilidade mineral pela outra atividade conflitante que está sendo desempenhada ali naquela área, ou que está planejada a ser desempenhada naquela área, né? E aí é que a coisa começa a ficar um pouquinho ainda mais complexa. O parecer, ele traz algumas contextualizações muito importantes e que entram numa avaliação, né, que é o que a gente chama na administração pública, de uma avaliação discricionária, né? O que quer dizer isso? Como já foi adiantado, a Carol já comentou, o próprio Caio também já nos deu uma contextualização bem importante sobre isso. Quando a gente chega nesse segundo critério, de acordo com a linha trazida pelo parecer da PROGE 500, será necessário ir lá colocada a expressão a juízo do governo. É claro que a gente tem que interpretar que esse governo, ele não será o governo eminentemente como a gente trata, no sentido específico do termo, mas ele será levado por uma autoridade superior que tenha condição de avaliar requisitos que estariam ali numa aplicação um pouco mais ampla. Então, vamos de novo aqui tratar do cenário específico que é energia versus mineração, né? Especialmente aqui trazendo esse exemplo que a gente dá desse aerogerador, tá? De novo, gente, um exemplo hipotético, né? O que é importante demonstrar para que seja avaliado, e aí não vai ser, de acordo com o parecer PROGE, não seria o próprio DNPM que faria essa avaliação. Essa avaliação subiria para o ministro de Minas e Energia. Por quê? Porque o ministro de Minas e Energia, ele é a autoridade competente sobre aquela pasta, né, que vincula tanto os aspectos de mineração quanto as atividades de energia. Então, ele exerceria essa competência temática sobre ambas as pastas, e por isso essa decisão subiria para ele, né? E ali ele avaliaria vários aspectos que poderiam ser colocados à mesa, inclusive, gente, prioridades de política governamental, né? Então, por exemplo, a gente começa a pensar aqui, fazendo um brainstorming mesmo, pensando junto. O que deveria ser avaliado, por exemplo, num caso em que nós estamos já participando desse segundo requisito, né? Ou seja, examinando esse segundo requisito. Primeiro, a que aquela jazida se destina? Qual é o tipo de minério que está ali? Se existe uma abundância daquele minério numa determinada localidade? Se aquele minério traz algum tipo de vantagem econômica para o país naquele momento? Qual é a política energética que se vislumbra para aquela região?
qual é a política mineral que se tem para o país naquele momento, e vários outros aspectos que a gente pode pensar aqui. A gente pode aqui pensar, por exemplo, em casos em que a gente pode ter uma província mineral repleta de jazidas minerais, de novo, exemplo meramente hipotético, e uma carência de oferta de energia muito grande. Ou o contrário, né? Nós temos um sistema uma oferta de energia substancial, expressiva, com uma boa capacidade de transmissão, mas um potencial minerário ali na área extremamente relevante a ser desenvolvido. Ainda que sejam minérios, vamos falar assim, nós não precisamos estar falando de terras raras, por exemplo, né? Ainda que sejam minérios de ocorrências comuns em outras regiões do país. Mas um aspecto que sempre vem à tona e que é uma expressão que a gente que está estudando sempre o direito minerário nunca pode deixar de lado e que pesa muito também nessas avaliações é a famosa rigidez locacional da jazida, né, pessoal? A gente sabe que em determinados empreendimentos, e isso não vem aqui a cargo do jurídico falar, né? A gente troca ideias com colegas de outras áreas, e em alguns colegas, né, defendem que essa rigidez locacional é extensiva também a outras indústrias. Já escutamos isso, inclusive, de colegas que trabalham na área de energia, mas a gente sabe que a rigidez locacional da jazida ela é um fato, né? Ela está ali, o potencial minerário, a jazida, a reserva mineral está ali naquele local e ela precisa ser desenvolvida ali. É preciso que haja a exploração e a explotação daquela lavra naquele local. Mas essa mistura, gente, ela é uma mistura extremamente complexa. Então, o que cabe ao empreendedor que está requerendo, por exemplo, um bloqueio? Cabe a ele juntar todos os elementos, informações, provas, evidências de aspectos que referendem que a sua atividade em relação à atividade mineral ou o contrário, né, vão superar a utilidade daquela atividade conflitante. Porque, seguindo, de novo, pessoal, seguindo o fluxo do que está previsto hoje no parecer PROJE, esse pacote ele vai ser avaliado primeiramente pela própria ANM, né? Hoje, o fluxo que é proposto no parecer da PROJE, ele sofreu algumas alteraçõezinhas, especialmente de nomenclatura, de departamento, pela própria organização da ANM que se alterou da época, a época de hoje, né? Até desde a época que era DNPM, então algumas organizações se alteraram, mas o fio ali, ele permanece o mesmo. Nós vamos ver agora aqui para frente. Mas o pacote do pedido, ele tem que buscar satisfazer esses dois requisitos. Então, é isso que a gente não pode perder de vista. Perfeito. Caminhando, de novo, né, na linha do que a gente tem hoje previsto, né, a gente tem essas duas terminologias trazidas pelo parecer, né, tanto o bloqueio provisório quanto o bloqueio definitivo. E aqui, gente, de novo, sendo bem objetiva, até em benefício do nosso tempo, o bloqueio provisório, ele vai funcionar, tá? Fazendo uma comparação aqui bem superficial, mas só para dar uma ideia. Ele vai funcionar como se fosse uma medida liminar, né? Ou seja, se eu, requerente, demonstro no meu pedido de bloqueio os elementos, primeiro, comprovo a minha legitimidade e demonstro elementos ali de verossimilhança, de plausibilidade do meu direito, o procedimento ele pode ser, sim, encaminhado para um bloqueio provisório. Mas o que significa isso? O que significa essa nomenclatura de provisório? O próprio nome diz, ele é uma decisão precária, então ele pode cair, ele pode ser, vamos falar assim, ele pode não prevalecer de forma definitiva, mas, a partir da decisão de um bloqueio provisório, os processos minerários interferentes com aquela determinada área serão suspensos. Tá? Então, haverá uma suspensão na tramitação dos processos. Aí vocês falam, Gabi, mas então se eu tenho uma concessão de lavra, eu vou parar a mina? Não, pessoal, cuidado, tem uma diferença muito grande entre a análise do processo ser paralisada e a atividade ser paralisada. Existe uma diferença muito grande. E aqui a gente poderia até problematizar outras questões, tá? Que não vai caber aqui até pelo tempo, mas a gente pode até pensar em contextos em que determinadas atividades, no próprio contexto de uma concessão de lavra, da mina como um todo, não podem ser paralisadas de forma nenhuma, inclusive o acompanhamento processual delas, como, por exemplo, as barragens de rejeito.
Mas fato é que processos minerários que seriam instaurados ou processos minerários em tramitação terão o seu impulso processual, a sua análise, a sua tramitação suspensa, até que seja definido, de fato, que seja feita aquela decisão de bloqueio definitivo ou não sobre determinada área. Gabi, mas beleza, ok, obtive o bloqueio provisório, mas eu quero bloqueio definitivo. O que eu preciso disso? Como que eu posso chegar nesse momento? O que eu preciso fazer para esse processo ser fomentado para chegar nesse ponto, né? E aí a gente entra nos pontos que a gente já começou a aquecer aqui atrás, né? Que a gente já falou um pouquinho anteriormente. Esse processo, ele precisa de caminhar, especialmente falando do ponto de vista da superação da utilidade. E muitas das vezes, essa avaliação, vamos dizer assim, na maior parte das vezes, ela é uma avaliação extremamente complexa, que tem que ser observado também, pessoal, o princípio do contraditório, da ampla defesa, a participação dos envolvidos. Aqui a gente, de novo, está falando de uma atividade que está sob um mesmo ministério, como é o Ministério de Minas e Energia. Mas e se a gente estivesse falando, por exemplo, de uma estrutura, como já vimos acontecer, já acompanhamos alguns casos, de estruturas de tratamento e distribuição de água, alguns mananciais de distribuição de água que apresentaram um determinado conflito com poligonais de direito minerário. Né? O que fazer, por exemplo, nos casos em que a gente está falando de um conflito com um aeródromo, um terminal portuário, um terminal de cargas, uma estrutura por exemplo, uma ferrovia já implementada, e por aí vai, que escapam à competência específica ali do Ministério de Minas e Energia. Nós já estaremos aí sob outra pasta. Então, como que fica essa tramitação desse processo, né? Quem é chamado para se pronunciar em relação a ele? A Carol fez o comentário, Gabi, se não for no Ministério de Minas e Energia, em tese é uma decisão que deveria subir para o presidente da República, né? Porque aí nós vamos ter pastas distintas, regulamentando as suas próprias matérias, puxando a sardinha para a sua própria brasa. Como que fica isso? Então, isso só dá, de novo, gente, o tom da complexidade que o processo traz e da complexidade que ele é, especialmente quando a gente avalia essas questões de superação de utilidade. E, uma vez, trabalhando no nosso exemplo aqui, que hipoteticamente a superação seja definida, ou seja, houve uma prevalência da atividade, por exemplo, do manancial de distribuição de água, de tratamento e distribuição de água. Ali haverá um bloqueio daqueles direitos minerários. Essa decisão, ela vai vir aí, ela deve vir, ainda que do ponto de vista motivado, do ponto de vista discricionário, ela tem que vir devidamente explicitados ali as motivações, as razões que impulsionaram a tomada de decisão naquele sentido. Porque a discricionariedade, ela encontra, sim, contornos nos princípios de razoabilidade, de proporcionalidade, nos princípios de afetação do bem público. Então, todos esses elementos têm que estar presentes na decisão que vai ser tomada ali, até para oportunizar que o contraditório seja realizado. E aí, pessoal, uma vez que seja definido aí esse bloqueio, tá? Como um bloqueio aí que vai trazer uma revogação de títulos minerários, cabe-se discutir a indenização, né? Ou seja, se o titular do direito minerário teve o seu direito minerário revogado, né? Revogação é o termo que o próprio parecer PROGE usa, cabe aqui algumas discussões se seria o termo adequado ou não, mas, enfim, né, nós não vamos discutir exatamente aqui, pormenorizadamente, esse aspecto, mas fato é que se a gente se coloca no lugar de um minerador que teve seu direito minerário revogado, a gente vai querer pelo menos, né? Se não a reversão da decisão, nós vamos querer pelo menos o pagamento de uma indenização. Aqui, gente, existe uma discussão muito grande, tá? E a gente já viu, tanto do ponto de vista administrativo, em alguns outros casos, né? Em discussões amigáveis, quanto do ponto de vista judicial, a discussão de qual fase do processo minerário que enseja o pagamento dessa indenização. Porque se a gente for olhar especificamente no artigo 42 do Código de Mineração, a redação ali sugere que essa indenização seria devida a partir da aprovação do relatório final de pesquisa. Porque até então, até esse momento, o minerador ele teria uma expectativa de direito que, a partir da aprovação do relatório final de pesquisa,
se materializa, né? Ou seja, deixa de ser uma expectativa de direito e integra, de fato, um patrimônio, o arsenal patrimonial daquele minerador, daquele titular. Pessoal, aqui, de novo, repito, é uma discussão que tem elementos para todos os lados, especialmente se a gente pensa que até o momento da aprovação do relatório final de pesquisa, o minerador já incorreu em gastos consideráveis, em custos consideráveis, muitas das vezes, né, inclusive com captação de recurso externo, né, e aí é muito comum que isso aconteça, nós que trabalhamos aí com a mineração no dia a dia sabemos que grande parte do fomento financeiro da mineração vem de recursos de fora do Brasil, e é na fase de pesquisa que esses recursos mais são necessários. Então, ainda que o meu relatório final de pesquisa não tenha sido aprovado, é possível que o minerador tenha construído todo um caminho de demonstração de prova da existência daquela jazida, de cubagem daquela determinada reserva, de construção daquele patrimônio mineral, ainda que falte efetivamente o carimbo da ANM aprovando o relatório final de pesquisa. E tem um agravante nesse cenário que é muitas das vezes, e isso vem mudando, tá, gente, ao longo do tempo, mas alguns anos atrás isso era muito comum, de relatórios finais de pesquisa que aguardam anos a deliberação do DNPM à época, né? Esperando uma análise técnica, esperando uma decisão efetiva, o que corrobora, né, o fato de que aquele minerador ali, por mais que ele esteja diligenciando naquele sentido, ele incorreu e continua incorrendo, né, num fluxo de caixa, muitas das vezes ali negativo, para transformar aquele direito minerário num patrimônio material reconhecido, carimbado pela agência, como a existência efetiva de uma reserva. Então, esse aspecto aqui, para quem está buscando aí temas para TCC, para monografia, às vezes para escrever um artigo, é um tema delicioso de estudar, que dá bastante pano para manga e que aqui tem uma discussão muito importante, porque nós estamos falando, sim, de novo, vamos tratar da expressão trazida pelo parecer, de uma revogação de um direito minerário, na hipótese do bloqueio prosseguir, e na necessidade de que o minerador tenha o seu patrimônio de alguma forma recomposto. Aqui, pessoal, alguns elementos importantes para a gente destacar. Não será a ANM que vai ser responsável por essa indenização, né? E, inclusive, tem um termo de assunção de responsabilidade, um modelo de termo incluído no parecer, que o requerente do bloqueio minerário deve assinar, reconhecendo que ele é o responsável pelo pagamento de eventual indenização e renunciando, abrindo mão de direitos de regresso contra a própria ANM ou a própria União, tá? Vamos acelerar aqui um pouquinho que meu tempo está acabando. E uma discussão, um terceiro ponto aqui que a gente não pode deixar de apresentar aqui para vocês, mas como para ficar aí com uma pulga atrás da orelha, que é a discussão judiciária, tá, gente? É muito comum aqui no nosso dia a dia, a gente vê muito disso, em que algumas discussões dessas são levadas para o judiciário. Ou nascem de uma ação de desapropriação indireta, ou nascem numa ação de servidão, ou nascem numa discussão meramente indenizatória, num pleito indenizatório. E não raro, tá? Nós já nos deparamos com decisões, ainda que liminares, que preliminares, que não definitivas, ou que não vieram a se confirmar, ou que foram confirmadas, em que o judiciário reconhece que não cabe a ele, e de fato não cabe a ele, entrar no mérito de quem vai vencer um eventual conflito, né? Ou seja, essa atribuição ela é da administração pública e ela deve cumprir o seu papel nessa análise complexa, minuciosa e de fato robusta, que é especialmente quando a gente fala do nosso segundo requisito, que é a superação. Então, a discussão do Poder Judiciário, quando a gente, né, acompanha essas discussões, muitas das vezes elas não são produtivas, porque elas não conseguirão, de fato, dar um termo, dar uma resolução definitiva para a questão. E respondendo a nossa última perguntinha lá do quiz, não há necessidade de que a decisão, não há necessidade, não há exigibilidade, não há determinação legal para que qualquer decisão de bloqueio deva ser homologada judicialmente. Aquilo ali é um mito, foi só mesmo para a gente iniciar as discussões, tá? E aí, pessoal, já abrindo um pouco aí caminho para as palavras do Caio, que certamente vão complementar muito e nos trazer um pouco da realidade prática atual da ANM, se a gente pudesse destacar aqui
3 aspectos importantíssimos da ANM hoje em relação aos pedidos de bloqueio, a própria existência da ARCO, né, que é a Assessoria de Resolução de Conflitos, de novo, a gente bate nessa tecla, a equipe do Caio e o próprio Caio vem fazendo um trabalho espetacular nesse fomento à conciliação e na busca por soluções que privilegiem a consensualidade, ou seja, na busca por soluções que privilegiem a compatibilidade entre as atividades, ao mesmo tempo em que essas análises elas têm que ser feitas também com maior rigor, porque a gente sabe que muitas das vezes os pedidos são feitos de forma muito automática, muito objetiva, de uma maneira praticamente ali para cumprir um determinado requisito, do que meramente ali para fomentar uma discussão em relação àquele objetivo. E aí, só fazendo uma pegadinha aqui pegando um pouco carona nessa colocação, muitas das vezes, pessoal, o empreendedor, ele identifica o conflito do seu empreendimento com uma atividade de mineração no momento do licenciamento ambiental. É muito comum que seja nesse momento, porque o empreendedor vai fazer um estudo ambiental, vai estudar a área, vai avaliar, seja qual estudo ambiental for, tá? E aqui nós estamos falando de formatos de licenciamento ambiental dos mais distintos que nós temos nos vários estados do Brasil, até tirando especificamente da pasta IBAMA. Antes, o IBAMA colocava como uma condicionante da licença, muitas das vezes da licença prévia, a apresentação de uma decisão de bloqueio. A ANM conseguiu, com muita conversa, com muita reunião, que o IBAMA retirasse essa condicionante das licenças, né? Retirasse essa exigibilidade do empreendedor. Mas a gente sabe que como o licenciamento ambiental, ele, em grande parte dos empreendimentos, ele recai sob competência dos estados, existem órgãos estaduais, e aqui a gente fala ali do Nordeste, alguns do Norte, que ainda implementam essa prática, e que ainda colocam nas licenças ambientais as condicionantes, exigindo a busca ali, a apresentação de um despacho, de uma decisão de bloqueio provisório, ainda que seja sobre a área. Algumas redações de condicionantes, pessoal, é difícil até entender o que o órgão ambiental de fato gostaria, porque nem os técnicos sabem muito bem o que eles podem pedir, como que eles podem pedir. É como se aquilo ali tivesse vindo de uma maneira muito sem explicação, mas que eles precisam de colocar no papel de alguma forma. Então, é muito importante que o empreendedor receba isso e entenda como direcionar, como endereçar, considerando o contexto que a gente tem hoje na própria agência, né? E aí vem os questionamentos, né? Que acho que o Caio vai conseguir nos ajudar muito, né? Nesse aspecto. Nesse primeiro ponto que a gente está falando aqui, alteração no Código de Mineração, nós estamos acompanhando o trabalho do GT Minera, né? Que é um grupo constituído pelo presidente da República mais ou menos em junho do ano passado. Eu deixo aqui uma dica para vocês, gente, de acompanharem os trabalhos do GT Minera. Existe uma minuta já de alterações do Código de Mineração, não sabemos qual que é a velocidade com que isso será avaliado pelas casas legislativas, não sabemos nem se vai vingar ou não, porque já tivemos exemplos no passado que não surtiram efeito, que não foram exitosos, mas fato é que na minuta já divulgada pelo GT Minera, existe uma proposição de alteração do artigo 42 do Código de Mineração, elencando e detalhando um pouco melhor o procedimento de bloqueio. Fica aqui o convite para vocês darem uma olhada, vou deixar aqui só essa chamadinha para vocês ficarem também curiosos. Especificamente no artigo, os proponentes, né, quem foi responsável pela construção da minuta, chegou inclusive a sugerir um rol de atividades que seriam passíveis de bloqueio. Então, elencou empreendimentos ali que poderiam ser objeto de bloqueio. Então, acompanhem os trabalhos, deem uma lida na minuta, porque, de certa forma, é um tema que está também em discussão nas casas legislativas. E esse ponto aqui que a gente já deixou aqui, que o Caio já contou aí um pouquinho do spoiler, norma específica a ser emitida pela ANM. Já tem um tempo que a gente vem acompanhando as manifestações da ANM, aí, por meio da própria ARCO, destacando o grande número de pedidos de bloqueio que a ANM vem recebendo, né? Sem possibilidade até de dar vazão àquilo tudo, e tratando de um tema tão complexo, reconhecendo a necessidade de que seja estabelecido um procedimento específico, sob pena, e eu achei essa expressão muito chamativa, né, em uma das notas, em uma das manifestações que a gente vem acompanhando, de esterilização
né, de determinadas regiões, de determinadas áreas, a partir do momento em que aquilo apenas segue um procedimento sem algum tipo de linha específica de avaliação, inclusive por pastas de outros órgãos, né, pelos ministérios envolvidos nas atividades conflitantes com aquele determinado empreendimento. Então, de fato, é um tema que já estava inserido na agenda regulatória, tá? Isso é algo que não é novo, né? Já é algo que vem demandando uma atenção muito grande. E agora, aí, de novo, sob a batuta do Caio, aí, com o trabalho que ele vem desempenhando junto com a equipe da Arco, certamente vai ser um momento muito oportuno para que o assunto seja colocado na mesa, mas eu vou deixar esse assunto ali para ele falar. E para encerrar minha fala aqui, gente, só para deixar um recado final, uma mensagem final para vocês aí, é importante que a gente se prepare para o futuro, né? Eu deixo aqui uma dica de leitura. Certamente a gente tem aqui colegas que são da equipe do Tiago, né? Do Tiago de Matos, é um grande amigo, tenho uma admiração muito grande por ele. E ele escreveu um texto lá em 2018, que quem não leu, gente, é texto de cabeceira, tá? É para imprimir, deixar na cabeceira, ler sempre, que é o Mineração e Direito, 8 dicas a um jovem advogado. Acho que está publicado no Jota mesmo, acho que eu coloquei certinho aqui. Mas em breve ele deve lançar também uma coletânea de artigos. E por que eu trouxe essa dica de leitura aqui? Para essa reflexão final, tá? Nós, operadores do direito, vocês, nova geração que está chegando, especialmente quando está tratando de um tema tão complexo quanto é o tema de bloqueio minerário, a gente tem que se atentar para algumas habilidades que a gente tem que buscar desenvolver. O Tiago fala muito disso nesse texto, e eu fiz só algumas adaptações aqui para essa temática nossa, né? É preciso que nós estudemos e conhecemos a dinâmica da indústria, seja ela minerária, seja a indústria de energia, seja uma indústria de infraestrutura, seja a indústria de portuária, seja uma indústria de tratamentos e distribuição de água, seja a indústria que está apresentando determinado conflito com a mineração. É preciso que a gente conheça a dinâmica da indústria. Não vai ter livro nenhum de direito que vocês vão abrir que vai dar para vocês essa visão de indústria, essa visão de prática. E esse tema de bloqueio é um tema em que isso vem à tona de uma forma muito, muito, muito viva, né? Porque quando a gente senta para fazer uma reunião num assunto desse de bloqueio, muitas das vezes só existe uma pessoa ali do direito, todas as demais são de áreas técnicas, são de áreas comerciais, são de áreas de expansão de projeto. Então, é preciso que a gente saiba navegar nessas águas aí, né? O que liga muito com essas outras dicas que o Tiago coloca no texto, né? Nem só de direito vive o advogado. Então, para tratar especificamente desse tema de bloqueio, essa dica dele, ela se faz ainda mais recomendável, né? Se faz ainda mais aplicável. É preciso que a gente vá além do direito, transite por esses outros temas, converse com esses profissionais, inclusive para desempenhar um papel de conciliador, de avaliar os critérios de incompatibilidade mesmo, de superação, o que pode ser alegado, o que não pode ser alegado, de ir lá no Caio, bater na porta da Arco, solicitar uma reunião, pedir para trocar uma ideia, trazer a NM para a mesa. Então, tudo isso são habilidades que extrapolam o conhecimento jurídico em si, né? E que vão navegar inevitavelmente por outras áreas do conhecimento, né? Tudo vai se ligando, tá, pessoal? Essa questão do calibre a linguagem que a gente colocou aqui. O Tiago dá um tom muito interessante nesse texto, de novo, que eu estou reforçando aqui que vocês mantenham sempre à mão, justamente porque quando a gente está falando, quando nós estamos conversando com profissionais de outras áreas, de áreas técnicas, da mesma forma que nós não entendemos alguns jargões que eles usam, é preciso que a gente deixe todos os jargões do direito de lado e que a gente busque ser bem objetivo, bem simples, para a gente comunicar a mensagem e entender a essência dos elementos técnicos que nós precisamos para resolver aquela situação ou para buscar uma resolução para aquela situação. E aqui eu puxo uma outra perninha, que é a questão da conciliação, né? Os advogados do futuro, e vocês são essa geração que está chegando aí, tem que ter um perfil, gente, proativo no sentido de conciliação mesmo, de trazer as partes para a mesa, de buscar aparar as arestas, de tentar não onerar mais de conflitos litigiosos, mais o sistema, né, que já está tão, vamos falar assim, que já está tão estressado desse tipo de discussão que, nesse caso aqui, por exemplo, não vai se resolver no judiciário. E, por fim, de novo, outra dica que ele usa lá e que, de novo, gente, tudo se conecta, ampliar as fontes. Então, é sempre importante que a gente
busque ir além do que está ali, né? Então, ainda que vocês não estejam trabalhando diretamente, às vezes num caso de bloqueio, certamente vocês vão trabalhar ou estão assessorando alguém que está trabalhando. Então, é importante ir além, é importante pesquisar, é importante buscar fontes de confiança daquele tipo de indústria, até para entender as peculiaridades de cada um daqueles mercados e customizar uma solução adequada e recomendável para aquele determinado conflito, né? Então, aqui é só para a gente deixar mesmo a mensagem final, para a gente não ficar só ali, vamos dizer, no parecer proja, ali no arroz com feijão, né? Nessas discussões aí, que certamente tem muita coisa bacana para falar, mas é importante que vocês saiam daqui também com essas mensagens, né, gente? E a gente tem que começar agora, não tem jeito não, né? Os problemas estão aí, os conflitos estão aí, e a própria necessidade da ANM de trazer uma regulamentação para a mesa é muito motivada por essa grande demanda, né? Então, nós temos uma demanda acentuada desse tipo de pedidos e, consequentemente, um mercado muito aquecido para os profissionais assessorarem esse tipo de relação também. Tá bom? Pessoal, muito obrigada. Desculpa, acho que eu falei muito aí além do meu tempo. Caio, passa a palavra para você. Fica à vontade aí para dar sequência. Obrigada, gente. Claro, tranquilo. Alguém que tem algum questionamento para fazer e tal, eu posso falar? Os monitores aí, vocês... Eu acho que, conforme a gente tinha alinhado, Caio, você não acha melhor a gente deixar as dúvidas mais para o final, e aí você já segue com a sua exposição, e aí a gente depois faz uma retomada geral, assim. Combinado. Tranquilo. Bom, gente, a gente, né, ouviu a Gabriela aqui, a Gabriela conseguiu sintetizar muito bem, assim, porque é muito grande realmente a área de bloqueio, ela conseguiu sintetizar muito bem e mostrar aqui na apresentação dela como é que funciona hoje, né, a questão do parecer 500 e tal, e os conceitos fundamentais e básicos para que seja, então, concedido ou não o bloqueio provisório. E também, lógico, como é que seria como definitivo. Trouxe também alguns questionamentos, lógico, e a gente traga aqui, a primeira coisa que eu vou falar é o seguinte: o que a gente acha que tem de bloqueio provisório aqui na agência? Eu trouxe só alguns números aqui para vocês terem essa noção. Bom, a gente tem até a adoção do efeito normativo do parecer PROGE 500 de 2008, que é esse parecer, né, que a gente ficou discutindo, a gente tem um número de 68 processos de bloqueio minerário protocolizados na agência. Aí a gente fala, pouca coisa e tal. Não, você tem que lembrar o seguinte: cada processo desse, ele influencia em não sei quantos processos minerários, né? Quantas áreas que vai abranger ali um parque eólico, o linha de transmissão, né? A gente tem alguns empreendimentos só que não tem tanta amplitude, né? Então, assim, a gente tem que ver que é um negócio grande. E a boa parte desses pedidos de bloqueio são de linha de transmissão. Então, assim, são muitos direitos minerários que são afetados. Enfim, após 12 de 11 de 2008, que é quando aconteceu, então, essa força normativa, a gente acumulou 969 processos, dos quais 612 são físicos, 357 eletrônicos. E aí, desses 357 eletrônicos, são, então, entre 1 de 10 de 2019 até a data, até fiz o levantamento, foi 21 de 12 de 2021. Então, assim, são muitos processos e a gente vê um crescimento, né, um grande volume aí agora nos últimos 2 anos, aí, 3 anos, né? Então, só trouxe esse número para vocês entenderem também o que é a dimensão disso. Boa parte deles, como eu disse, são de processos, são de pedido de bloqueio por causa de linha de transmissão. Eu dei um exemplo aqui de Belo Monte, vocês viram, então a gente já sabe que a situação do bloqueio minerário foi criada por causa de um evento político que realmente foi necessário naquele momento. Caio, você está falando aí que você concorda, tal. Não estou falando de concordar nem nada. Eu não vou colocar aqui minha opinião pessoal, vou exprimir aqui simplesmente o que é realmente, o que acontece e por que aconteceu. Bom, e se alguém tiver algo, né, para falar também, estou à disposição também para a gente poder discutir. A gente teve essa situação do bloqueio e tal, gerada e tal, com certeza isso aí gerou o quê? Muita gente passou a usar a ferramenta de bloqueio, e como foi usada anos a fio dentro da NPM, para fazer o quê? Para fazer grandes bloqueios, impedir a atividade de mineração em várias áreas. Isso aí, gente, gerou... Se vocês querem chutar... Eu não vou fazer por causa do tempo, não vou fazer um quiz aqui, igual a Gabriela fez, mas eu queria fazer.
Quantos milhões de hectares vocês acham que estão hoje bloqueados no Brasil para pesquisa e lavra pela ANM? O órgão de mineração do Brasil bloqueia áreas para mineração. Isso sem contar, lógico, com as áreas de unidade de conservação, território indígena e tal. Sem contar, só com o bloqueio minerário, por causa dessas questões todas, qual desses processos todos que ingressaram aqui, que tiveram deferimento. 10 milhões de hectares estão hoje bloqueados para pesquisa e lavra no Brasil. O que isso representa para a ANM? Isso representa um enorme, gigantesco prejuízo ao desenvolvimento, ao reconhecimento geológico mínimo que a gente teria que ter no país. A gente sabe que a gente tem uma defasagem muito grande ainda do que a gente tem no nosso subsolo, a gente não sabe. A pesquisa mineral, ela é vista, não estou falando com a visão antiga, não. A visão, assim, vamos falar assim, reformista e progressista. A pesquisa mineral tem que ser vista como o quê? É um fomento para que a pessoa pesquise, veja o que tem lá no subsolo. Tem alguma coisa, não tem nada, tem esse minério, não tem esse minério, pode ter outro minério e tal. Então, essa troca, essa situação de estar pesquisando, essa pesquisa intensa, ela é favorável demais para o país, porque, né, a gente sabe que é a propriedade mineral da União. Então, a gente tem que saber o que a gente tem né, o que a gente tem de reserva mineral e tudo mais. Então, é fundamental que isso seja fomentado pela agência. Então, de cara, a gente já tem um problema. O bloqueio, ele não fomenta a pesquisa mineral. Né? A gente já vê que é um absurdo essa situação. Então, para começar, só de eu falar isso aqui, vocês já sabem que alguma coisa está errada. Né? Como é que a gente tem acumulado desse tempo todo 10 milhões de hectares bloqueados? Nós vamos chegar a quanto? Vamos chegar a metade do território nacional bloqueado? Porque está passando linha de transmissão, gasoduto, mineroduto, usina disso, usina daquilo, eólica, fotovoltaica. Então, assim, fica difícil. A gente não pode trabalhar dessa forma. Outra coisa, o parecer foi criado de uma forma rápida para ser resolvido. O que teria que ter sido feito? Teria que ter sido chamado lá no Ministério, o Ministério sentar com a Secretaria de Planejamento Energético, com a Secretaria de Geologia e Mineração, para que eles elaborassem, então, política pública nesse sentido, né, e fizessem, então, a regulação no sentido de que, como é que vai ser essa interação, como é que a gente poderia fazer bloqueio, isso aqui compensa essa questão de bloqueio? Não sei. E, logicamente, teria que chamar também outras atividades de utilidade pública, como a Gabriela falou, chamar o Ministério da Infraestrutura, né, e outros agentes aí que poderiam necessitar do bloqueio de alguma forma. Bom, no Brasil, o que a gente chega à conclusão é o seguinte, que não tem jeito de você ficar dando direitos absolutos às pessoas nesse tipo de situação de empreendimentos, em questões extremamente que lidam com direitos e concessões e com questões que têm valor muito expressivo. Por quê? Porque aí você passa a ter na mão da pessoa, e aí alguns se aproveitam do Instituto, outros não deturpam o Instituto. A gente tem, então, aí por que eu estou falando isso? A gente tem especuladores que se aproveitam do Instituto, né, que pedem um bloqueio e, na verdade, não utilizam do bloqueio, mas utilizam do bloqueio simplesmente para poder falar assim, não, aqui não vai ter nada, porque eu não quero que tenha. Então, eu consegui o bloqueio lá atrás, então ficou assim. Vou dar um exemplo aqui. Pasmem, nós temos fazendas bloqueadas. E qual foi a justificativa das fazendas bloqueadas? A superação da utilidade pública do aproveitamento mineral. Isso foi passado a toque de caixa, tá? As vacas são de raça. Então, as vacas tinham que comer o pasto lá, e aí o pasto tinha que ser, né, muito bom e tal, e isso aí impediria, de toda forma, a pesquisa mineral ali. Ela supera a utilidade da pesquisa mineral, da atividade de mineração. Então, a gente tem áreas que têm bloqueadas para fazenda. Então, isso é condizente? Isso é um absurdo, né? Então, assim, isso é rir da cara do cidadão, rir da cara do minerador, né? Isso é ridículo. Então, assim, do próprio servidor da ANM também. Mas acabou que aconteceu o quê? Esses bloqueios, então, ingressaram numa rotina. Essa rotina que foi criada passou a adequar todo mundo. Então, vocês recebem no escritório de vocês, vocês são estagiários, tal, são os advogados, tal. A Gabriela também, com certeza, vive isso. Ou chega um empreendedor hoje no escritório, ele já vira para você e fala assim, olha, eu queria entrar com esse bloqueio aqui, vamos bloquear isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ele já fala assim, por quê? Ele já está acostumado que a ANM está nem aí, TNPM. Não,
É só entrar com o pedido lá, eles bloqueiam na hora. Não tem nada. Bate, bloqueia, bate, bloqueia. Nos anos de 2013 a 2015, foi uma enxurrada de bloqueios absurda. É só conferir o Diário Oficial da União. Todo dia sair bloqueio. Era um tal de bate carimbo, solta, bate carimbo, solta. Então, virou uma coisa cartorial, no sentido de, não vamos nem olhar. Não superou e tá conferindo bloqueio. Tem bloqueio que foi conferido, mesmo não atendendo aos requisitos. Então, assim, isso não é um, não é dois, são vários. Isso aí gerou 10 milhões de hectares bloqueados no Brasil. Então, alguma coisa não está certa nisso. A gente precisava pensar o quê? Como vamos alterar isso? Bom, primeiro, a gente tem uma falta hoje de servidores na agência e a gente não consegue analisar esse número absurdo de pedidos que entra. Por que absurdo, Caio? Olha, eu falei aqui alguns números aí, não chega a 1.000 e tal, né, só somar e tal. Não, mas imagine só vocês analisarem cada processo de bloqueio desse. Se vocês forem analisá-lo à luz do parecer 500 e na forma que tem que ser analisado, primeiro, você vai ter uma solução, vamos falar, extremamente subjetiva. Por quê? Se o servidor for pró-mineração, ele sempre vai falar que a mineração, ela supera. Se o servidor for, ele pode falar, olha, beleza, você quer bloquear aqui e tal, mas, e se tiver uma jazida aqui, sei lá o quê, ele pode inventar qualquer coisa, ele tem a chance de poder virar e falar assim, não, porque previamente aqui tinha um outro direito minerário, que apesar da área pode estar até livre, ele vai virar e falar assim, não, aqui não pode e tal. E o que aconteceu? A gente não teve esse tipo de orientação ao servidor da agência, do DMPM, no seguinte sentido, analise, desce dessa forma, olhe, desce dessa forma. Foi colocado o formulário e ele passou a preencher o formulário. E quando ocorria a pressão dos empreendedores de transmissão de energia e geração de energia, eles passaram a fazer o quê? Não, vamos embora. Vamos otorgar aqui que ninguém aguenta essa reclamação, não tem jeito. Vamos embora, solta isso. E isso aí passou a ser o grande ponto que passou a motivar essa liberação a toque de caixa de bloqueios minerários. Então, em 2018, 2019, com a transformação em agência, a diretoria colegiada passou a ver essa situação e começou a fazer questionamentos e tal. E aí, né, com a troca toda e tal, o pessoal, mas como é que funciona essa situação? E aí, as coisas começaram a falar assim, ué, não tem que agir dessa forma, não. Vamos travar isso aqui, porque senão isso aqui vai ficar descontrolado. Já estava descontrolado. Então, começaram desde então a pensar, tem que arrumar uma norma e tal. Aí, não, tem uma norma já, que o pessoal desde 2011 está tentando fazer a norma. Todo mundo está tentando, não. Estão tentando fazer essa norma de bloqueio, chama o ministério, chama isso, chama aquilo, e acaba que o negócio não sai do lugar. Isso acontece muito por causa da carga de trabalho, servidores e tal. Acaba que a norma fica por último, a regulação fica por último. A carga de serviço é absurda. Se vocês abrirem minha caixa do SEI, eu tenho 768 processos. Então, assim, uma pessoa resolver 768 processos, vocês acham que é humano isso? É subhumano. E todos são urgentes. Então, assim, chega manifestação de procuradoria, que tem que responder em 2 dias, 24 horas, 12 horas. Então, cada hora chega uma coisa diferente. Fora o número de demandas, reuniões e tal. Então, assim, é algo complexo. E ainda mais numa situação quando você não tem os servidores para fazer esse juízo. Então, o que a gente vê como saída? Bom, não dá, a gente, como eu disse, a análise subjetiva demais, feita por um especialista em recursos minerais, para poder falar, eu acho que aqui cabe a mineração, aqui não cabe. Não tem jeito. Não é nem palpável. Como que você vai pegar um pedido de bloqueio e vai analisar um especialista em recursos minerais que não entende de energia eólica, não entende de energia solar, ele não entende de hidrelétrica, ele não entende de transição de energia, ele vai virar e vai falar assim, não, porque aqui e tal, não, beleza, ele pode mudar assim, assim, assado, ele não tem noção de projeto, ele não tem noção dos custos. Para você mudar cada torre de linha de transmissão, lógico que isso é variável, mas é pelo menos aí 1.800.000 para você mudar ela de lugar. Cada torre. Pelo menos isso. Então, assim, lógico que cada projeto tem torre que é menor e tal, mas, assim, vamos falar assim, um projeto médio e tal, é isso. Como é que você tira uma torre de lugar sem ter um pensamento do quê? Se eu não mudar ela de lugar, eu vou ter que contar. Bom, não, se eu fosse passar ela nesse lugar, eu teria que indenizar o minerador em tantos milhões, porque eu estou
fazendo com que ele não consiga explorar o minério dele aqui vale tanto e tal. Apesar dessa questão de indenização toda e tal. Falando bem rápido aqui, mas assim, lógico que não é dessa forma ao pé da letra e tal. Mas a gente precisa ter essa noção do que tudo é custo, tudo é planilha, tudo é gasto, tudo tem que ser muito bem alocado. Não adianta um servidor público que está com o papel na mão lá, um pedido de bloqueio, virar e falar assim, não, aqui não é adequado, passa por ali. Não dá. Então, isso é uma coisa que tem que ser definida por quem? Pelos empreendedores. Então, a gente tem que deixar a coisa do seguinte, a regulação ela tem que vir, mas ela tem que vir para adequar o empreendedor de mineração e o empreendedor de fora. E ele tem que se adequar e se ajustar. Então, a própria Procuradoria, né, em conversas e tal, até com o procurador, autor do Parecer 500, a gente conversou muito, e a gente foi vendo o seguinte, né, ele virou para mim e falou, não, Caio, isso aí foi uma situação, foi uma época, como eu mencionei para vocês, questão de Belo Monte e tal, foi uma situação que gerou, né, questão do bloqueio, mas o bloqueio não é o adequado. Então, a gente passou a pensar o seguinte, olha, como a bomba, o que aconteceu? Aí, a diretoria não parou, né, ordenou que na agência toda não vai se analisar bloqueio, porque no primeiro tem que dar prioridade para os processos minerários. Segundo, por causa da falta de servidores e tal, a gente precisa ter outra atitude. Também precisa modificar as normas e tal, porque não tem condição de ficar otorgando bloqueio. Sob pena de todo pedido de bloqueio que subir, vai ser indeferido. E isso aí ficou claro. Então, jogaram em quem? Jogaram na ARCO o problema. Aí joga no conflito resolve esse negócio. Aí joga o abacaxi. Jogaram todos os processos de bloqueio em cima de mim. Todos. Enviaram todos. Então, assim, aí foi aquela avalanche. Esses aí que eu estou falando 768 não tem bloqueio incluído, tá? Isso é fora bloqueio. Se colocar bloqueio é 1.400, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que deixar o quê? Bom, vamos pensar como é que a gente resolve. E a gente foi pensando, tal, analisando como que a gente faria, e no diálogo, pensando em soluções e tal, a gente chega à conclusão do seguinte, bom, como eu disse, não dá para ficar colocando a gente para dar juízo, um servidor dar juízo de valor do que é que tem que ser o empreendimento do fulano do ciclano. Não dá. Então, como é que a gente faz? Vamos estabelecer uma zona de atenção, que aí passou a mudar para mudar o que é o bloqueio hoje, não ser mais bloqueio. Ele não vai causar essa indisponibilidade, ele não vai mais causar essa suspensão, essa total parada, né, de tudo, suspensão de projeto e tal. Vamos fazer o quê? Criação de zona de atenção. Beleza. Como é que é essa zona de atenção? Mais ou menos vai ser como vai acontecer essa proposição. Bom, vamos entrar com o requerimento, o empreendedor de utilidade pública, ele entra com o requerimento, primeiro, deixando claro que é de utilidade pública, tem que ser e tal, entra com o requerimento simples, ele não tem que ficar justificando isso, aquilo e tal, ele vai entrar com o requerimento e aí ele vai, a partir daqueles termos que a PROD usou lá atrás, nesse parecer 500, vocês vão ver, quem não viu, né, então, vocês lembram desses termos aí, quem leu, de renúncia, de assunção de responsabilidade e tal. Esses termos são interessantes serem usados, por quê? Eles entregam a responsabilidade aos empreendedores. E esse tem que ser o objetivo, gente. Isso aí tem que ser uma discussão a ser feita entre partes. É igual você vai chegar e falar assim, não, eu quero fazer uma atividade de mineração aqui. Beleza. Você já viu, a área está livre, você requereu a área. Eu vou chegar e vou tentar fazer o quê? Lógico que vou tentar fazer um acordo com o superficiário. Você não faz isso? Então, da mesma forma, você tem que tentar fazer um acordo aí quando for uma situação de utilidade pública. Isso, lógico, que eu estou tentando simplificar aqui. Não estou tentando simplificar. Lógico que tem várias nuances e tal que a gente colocou numa minuta e tal, mas eu vou explicar bem simples aqui. Qual que é a ideia? A ideia é entrar com pedido de zona de atenção. Se o empreendedor que for entrar com isso, ele já está entrando no seguinte sentido. Qual é o objetivo? É evitar especuladores, que é um dos grandes objetivos do bloqueio hoje. É o quê? O cara vai construir um empreendimento ali e tal, vou construir uma hidrelétrica aqui, mas eu tenho tanto requerimento, eu tenho medo de entrar um tanto de requerimento aqui. Então, como é que eu faço? Pede bloqueio. E aí, bloqueio passou a ser usado por isso. Então, vamos entrar com o pedido de zona de atenção. Esse pedido de zona de atenção vai ser como? Você vai requerer fazer o seu polígono, você não vai bloquear nada, você não vai impedir ninguém de requerer. Mas
você já vai ganhar uma anterioridade. Não pode falar prioridade, porque é prioridade do requerimento, mas é uma anterioridade do requerimento seu de quê? Olha, eu requeri aqui anteriormente, eu tenho um empreendimento para sair, eu tenho um projeto aqui e eu vou soltar esse projeto. Beleza. Só que qual é o primeiro ato? O primeiro ato é ele assinar um termo de compromisso com a ANM no seguinte sentido, que ele vai reconhecer todos os direitos minerais que já estão ali requeridos e vai se obriga a negociar da forma que for necessário. Como que a gente viu essa situação de negociar da forma necessária? A gente viu o seguinte, o especulador, ele não faz pesquisa. O especulador, ele fica barganhando, ele fica tentando sacanear. E o que a gente vê, de fato, com essa especulação? É que o cara não sai da fase de pesquisa. E aí, eu trago aqui uma outra coisa para vocês, apesar de ser um outro assunto, totalmente fora do que a gente está falando aqui, mas eu estou esperando, na verdade, ele ser aprovado na diretoria colegiada, que deve ser agora, deve entrar nessa pauta da reunião do dia 26, e até fiz essa solicitação para entrar rápido, mas é algo que já passou por consulta pública, que vocês já devem ter ouvido falar, que é a resolução de recursos e reservas. O que acontece? A gente tem uma concepção hoje aqui de código e tal, que é ultrapassada a respeito de recursos e reservas. O que é hoje considerado reserva, na verdade, é recurso. Quando a gente fala na aprovação do relatório final de pesquisa, a gente está aprovando as reservas da área, não é reserva, na verdade é um recurso. Você só vai ter a reserva mesmo, e isso estou falando de acordo com o Comitê Brasileiro de Recursos e Reservas, com o Sistema Internacional de Recursos e Reservas. É uma classificação internacional que tem aquelas certificações de mineração e tal. Então, é o Brasil entrando no mercado internacional de mineração, para que a gente tenha o mesmo parâmetro. Isso aí dá o quê? Dá segurança jurídica para cada um dos empreendimentos, dá segurança jurídica para os empreendedores que vêm investir no Brasil. Isso melhora o ambiente de investimento. Então, assim, só para vocês entenderem o que é o tamanho do negócio, que é muito importante. E aí, é o seguinte, quando você tem, então, um relatório final de pesquisa, você busca o quê? A aprovação de um recurso que vai ser inferido, medido ou indicado. É igual hoje a gente vê lá no relatório final de pesquisa, quando a gente vai apresentar hoje é reserva inferida, medida, indicada. Então, é só esse termo, na verdade, que mudou. Mudou não, vai mudar agora com a aprovação da resolução. E o que isso influencia com a gente? Beleza, vamos lá. A gente estabeleceu parâmetros, porque se a gente não estabelecer parâmetros, ninguém vai estabelecer que a etapa de pesquisa, ela garante o que para o minerador? Bom, nesse compromisso, então, que foi feito e tal, a pessoa quer trabalhar. Então, o cara que pediu a zona de atenção, ele quer trabalhar. E o minerador, se ele quer trabalhar e tal, beleza, ele vai ajustar com o requerendo da zona de atenção, que vai notificar o minerador e tal. Eles vão, entre si, fazer a conversa. Mas aí nós estamos dando o quê? Os parâmetros para eles, falando, ó, beleza, você é titular do alvará de pesquisa. Então tá, cadê sua... Você já apresentou o relatório final? Ah, não. Então tá. Então você vai ser indenizado nos custos da sua pesquisa mineral. Então, o cara que é especulador, ele já está fora disso aí, porque ele não gastou nada, ele já não vai atrapalhar o minerador. Segunda coisa, se o minerador é uma pessoa que busca investimento, tal, ela tem perspectiva de investimento aqui, tem perspectiva de reservas e tudo mais, ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar o que ele já tem. Ele já vai mostrar todo o know-how que ele já adquiriu e tal, os custos, quando ele está fazendo investimento, você sabe, cada sondagem são milhões de reais para você fazer uma sondagem, você fazer vários tipos de pesquisas e tal. Então, assim, isso tudo vai fazer o quê? Vai fazer com que a coisa seja, né, enriquecida, vamos falar assim, do seu pedido de pesquisa. E aí, isso aí vai fazer toda a diferença no trabalho. Como é que a gente faz essa questão? A gente tem, então, na pesquisa, o quê? Uma expectativa de a gente adequar, então, e ter uma reserva. Beleza. A reserva vai vir quando? Vai vir quando você tiver julgado satisfatório o seu relatório, o seu PAE, que é o Plano de Aproveitamento Econômico. Porque lá no requerimento de lavra, quando você apresenta o requerimento de lavra, já tem, então, o quê? Você já sabe que o seu recurso mineral, que foi medido e inferido, ele foi aprovado por quê? Ele virou uma reserva mineral, uma reserva provada e provável. Por quê? Você conseguiu verificar que ele tem viabilidade econômica.
O minério, sem a viabilidade econômica, ele não vira de recurso para reserva, ele fica inviável. Então, não tem por que explorar. Então, como foi pensado? Bom, o direito minerário nessa área de zona de atenção que tiver sido requerido, como é que ele vai ser? Ele vai estar lá e tal. Vamos falar que é um requerimento, eu falei do alvará de pesquisa, vamos falar agora do requerimento de lavra. Requerimento de lavra que está com o PAE aprovado. Então, opa, peraí. Então, vamos ver os estudos aqui e tal. Então, o cara já tem uma reserva. Então, aí você já vai passar o quê? O cara vai passar a ter que indenizar na medida da reserva mineral do cara. Ele vai deixar de explorar, aí tem o lucro cessante e tudo mais. Aí você dá os elementos, tanto para os advogados do minerador brigarem com o outro empreendedor de utilidade pública. Por que isso? Porque, na verdade, tudo se resume ao quê? A compatibilização ou não de utilidades, ela se resume ao financiamento do projeto, a viabilidade econômica e técnica. A mineração, ela é de rigidez locacional, princípio básico. Se a gente já tem uma pesquisa desenvolvida, já tem uma aferição e tudo mais do que tem lá dentro de minério, a gente já sabe o quê? Que a gente tem algo que a gente vai ter que indenizar, algo que realmente é palpável e tal. Aí o empreendedor vai pensar duas vezes e falar assim, olha, peraí, eu não sei se eu vou bancar isso, eu vou arrumar outro lugar para me instalar, ou então eu vou readequar meu projeto, ou então eu vou buscar então um novo parâmetro, ou então eu vou indenizar porque meu projeto vale muito e precisa estar aqui nesse local. Então, você tem que entregar na mão do empreendedor, e é essa que foi a conclusão que a gente chegou, para que a gente possa ter uma paz no setor. E com isso a gente viabiliza tanto para os empreendedores de utilidade pública, diversos da mineração, quanto os empreendedores de mineração. Dá segurança para ambos. Esses parâmetros que eu estou falando aqui, gente, são parâmetros que a gente está em discussão e tal, super tranquilos e tal, mas a gente viu o seguinte, não dá para ficar querendo que a ANM analise que o processo tem superação. Não existe isso, não tem como. É totalmente subjetivo você fazer uma análise dessa. A análise tem que ser de viabilidade econômica e técnica entre empreendimentos e baseado em parâmetros que a gente tem que estabelecer em resolução. Pronto. Estabeleceu, você cumpre, você verifica e cumpre. E aí, a discussão é das partes, o que fica muito mais fácil com o quê? Quando o empreendedor de utilidade pública, de vez da mineração, ele analisa e vai e escreve, né, e assina um termo de compromisso como esse que eu mencionei aqui no início, que é o cara que requer a zona de atenção, o que ele está fazendo? Ele está virando e falando assim, olha, eu estou aqui entregando para vocês entregando para vocês aqui um compromisso meu que eu vou olhar todos os projetos aqui que estão nesse polígono aqui que eu estou querendo fazer minha operação também de utilidade pública e vou analisar todo. E por todo vou indenizar quem tiver que indenizar previamente e tal, mas a ANM, você me garante aqui, né, que quem tiver aqui, quem chegar depois, vai também ter que assinar um outro de renúncia. É o termo de renúncia que a Gabriela mencionou. Então, se eu quero requerer aqui em cima dessa área, aí eu estou trazendo uma outra situação. Então, eu já trouxe a situação de pesquisa mineral, trouxe a situação de requerimento de lavra, estou trazendo requerimento de lavra, funciona a mesma coisa que concessão, porque já teve a reserva aprovada e tudo mais, então está tudo certo. O cara com a zona de atenção aqui, então, você tem uma área livre dentro da zona de atenção e você quer requerer? Requer, beleza. Você vai assinar um termo de renúncia falando que você não vai ter direito a pedir indenização para o cara. Você está sabendo que um empreendimento vai sair ali. Então você tem que adequar com ele onde é que você vai trabalhar e tal. Ah, não, porque eu achei ali que tem um nióbio ali e tal, naquele local e tal. Então, beleza, conversa com ele, chega um consenso com ele, explica e tal, entra em acordo para que isso possa ser, então, desenvolvido. Então, assim, tudo é negociado, desenvolvido. Não adianta a gente querer colocar que a ANM tem que entrar no meio e tal, tem que fazer isso aqui. Não dá. Isso inviabiliza todo tipo de negociação. Vocês entenderam o tamanho do problema, que é gigantesco, e ele envolve 1 milhão de situações, 1 milhão de opções. Então, não adianta, a gente tem que entregar isso na mão do privado. Não adianta você ficar brigando com isso. Você tem que entregar isso na mão de quem está lidando. Então, isso é um ponto que a gente precisa deixar bem claro. Acho que eu
já falei muito aqui dei uma pincelada na resolução, mas esse termo de responsabilidade também, uma outra coisa também que a gente colocou foi um termo de responsabilidade, no seguinte sentido: ser um instrumento celebrado entre o empreendedor e a ANM no compromisso de análise da área, os potenciais efetivos de agentes interferentes em pesquisa e a realocação do projeto para adequação de utilidades públicas. Isso aí para quê? Esse termo de responsabilidade, vou colocar aqui, eu queria muito colocar, né, jogar essa minuta assim e tal, mas assim, tem que julgar em consulta pública e tal, não dá para ficar jogando ela em qualquer, né, assim, de qualquer forma. A gente precisa colocá-la né, da forma correta e tal. Então, a gente teve todo esse trabalho nesse sentido. O que resume isso tudo que eu falei? Bom, revogar essa dinâmica que ainda persiste aí, mas que, né, tem que ser extirpada, que é essa questão do bloqueio em si, e a gente deixar os bloqueios simplesmente para questões de segurança nacional, tipo quartéis, palácios e tal. Esse que é o objetivo. Por quê? Por questões que realmente aí a gente não vai caber aí ficar discutindo sobre não, vou fazer mineração dentro do quartel, dentro disso, não dá. Né? Aí qual o nosso objetivo? É colocar para bases militares, palácios, e esse tipo de zona. Com muita restrição. Por quê? Porque a gente sabe que isso vira deturpação de uso e complica tudo. Bom, isso é a solução, beleza? Isso é a solução que a ANM está propondo para a sociedade. A gente está em diálogo com a Beólica, com a Absolar. A gente quer muito que isso seja apresentado, lógico, e que isso seja adequado para todo mundo. Que isso seja, né, recebido também por esses empreendedores, que também têm que entender o seguinte, que a mineração também tem utilidade pública. E isso não é entendido hoje. O pessoal acha que mineração é por último. Não, lá para trás. Por quê? Porque a gente sempre deu, né, bloqueio assim a torta direita. Bom, e o que a gente precisa fazer para poder dar seguimento nisso? Beleza. Isso agora vai ser submetido à própria Procuradoria. Eu já coloquei a Procuradoria para a gente poder discutir essas questões e tal, porque eles também sofrem muito com essa situação do bloqueio em si. Eles também, os procuradores também, vamos falar, comungam do mesmo entendimento que eu de problemas e tal, que a gente precisa solucionar, tem que dar uma solução. A gente sabe que quem deveria fazer isso, sim, seria, né, através de um ato superior e tal, né, no sentido de política pública, mas a gente sabe que a gente não guia as prioridades lá de cima, a gente sabe que a gente tem que ter a gente tem que resolver o problema que está aparecendo para a gente. E em relação ao que a Gabriela falou também sobre o projeto de lei, a gente sabe o seguinte: existe, né, assim, em off, né, que a gente ouve e tal, é que não vai ter nenhum tipo de votação do código. Não existe ambiente, não foi amplamente discutido ainda. Isso pelo menos é o que é falado em Brasília sobre o código. E então, assim, não vejo como uma opção perto ocorrer discussão sobre bloqueio e tal, enfim, sobre isso. Mas se vier a acontecer, né, movimentações maiores, sim, eu já estou à disposição para poder discutir sobre bloqueio lá, para que aconteça o quê? Quanto menos a gente citar no código, melhor. Porque a gente sabe que uma norma sobre bloqueio no código, ela pode travar, por um lado, a própria mineração e pode travar outros empreendimentos. Determinadas questões que são mencionadas no código, a gente tem que tomar um cuidado gigantesco, porque você tem o condão aí de inviabilizar um monte de empreendimento e dificultar a vida do empreendedor que precisa negociar, precisa de ter uma mínima noção ali de lidar, né? Bom, então isso uma coisa que aí, beleza, eu já encerrei aqui esses pontos. Eu queria abrir agora para a gente poder conversar, mas só colocar o seguinte: o que eu vejo muito é que o minerador, ele precisa, às vezes, o minerador que eu estou falando assim, o minerador, o advogado, o consultor, ele precisa muito, às vezes, e principalmente o especulador, tá? Precisa muito de menção em determinadas coisas. Eu sei que a gente tem aquele movimento de tirar normas, tira norma, não fica normatizando nada, não, não fica escrevendo demais, não fica isso, não fica aquilo.
mas a gente tem uma necessidade muito grande de deixar as coisas às claras. Falta virar e falar o seguinte, olha, esse tipo de coisa, por exemplo, essa atuação aí que eu acabei de mencionar aqui, de falar, ó, usa esse parâmetro dessa forma. Por quê? Porque senão não tem parâmetro, senão o trem judicializa, vira aquela bagunça. Como é que você não vai disponibilizar nenhum parâmetro? Segunda coisa, a gente tem muito problema com município e tal. A gente sabe que nem para cumprir o que está no Estatuto das Cidades, as prefeituras, você coloca lá os artigos e tal, o pessoal não enxerga isso e tal. Comunidades e tal, a gente vê a aproximação cada vez maior de zonas urbanas, adensamento populacional, em cima de mineradoras. Isso aí é um grande problema, que a gente vê um baita conflito. E eu estou falando isso por quê? Porque isso, assim como o bloqueio minerário, aí, todos esses problemas, são questões de ordenamento territorial. Então, estou colocando no geral aqui que o ordenamento territorial na mineração ele é essencial e ele tem que ser trabalhado com extrema urgência e, infelizmente, a gente tem que escrever nos mínimos detalhes. Lógico que não é ficar escrevendo dissertações de resolução, não, mas ele tem que ser colocado os pingos nos is para que não aconteçam abusos, tanto do lado. Por exemplo, quantos municípios vocês conhecem aí, com certeza, quem faz estágio em escritório já se deparou aí com municípios que têm, proibido extrair tal substância, tal, né, de tal jeito, proibido pesquisar tal coisa no município. Como assim? Então, assim, e não é só isso eu estou colocando só um ponto, mas quando os prefeitos viram e falam, não, eu não vou dar registro de licença, não é licença municipal, não sei o que é isso, não vou dar, não dá, você fala que você quer uma licença municipal, o cara vai e chega e dá uma licença ambiental para você nem sabe qual é a diferença. Então, assim, porque falta orientação, falta uma série de coisas, assim, estou dando só exemplos aqui, eu sei que você tem a normativa específica e tal, mas é só mesmo para vocês entenderem que o tamanho da preocupação, só para dar uma dimensão do problema, que também a gente vê do outro lado. Bom, então agradeço a participação dos dois. O didatismo da Gabi foi excelente também, trazer essa visão mais mercadológica e explicar mesmo o termo, o que é o bloqueio minerário, trazer as normativas e também a explicação do Caio, que eu achei excelente, extremamente fluida, sobre os problemas mesmo da ANM e os principais conflitos que eles estão sobre a ótica da própria agência mesmo reguladora. Então, eu vou abrir esse espaço agora, igual a gente tinha conversado, para alguém que quiser se manifestar, e vocês podem ou abrir o microfone, falar diretamente, ou escrever no chat, que eu posso ler também a pergunta, caso vocês queiram. Então, sintam-se à vontade aí para se manifestar. Ou o pessoal tá tímido, né, Caio? Ou tá com fome, ou não tem dúvida nenhuma, Caio, tem dúvida nenhuma. Então tá com dúvida demais, tá todo mundo preocupado. A Fabi levantou a mãozinha aí. Fabiane, só de você falar, a gente deixou a lista no chat, gente, de chamada. Então, se vocês não chegaram a preencher, preencham, coloquem seu nome lá para a gente poder emitir o certificado no final do semestre. Pessoal, boa noite, né? Primeiro queria agradecer, né, a presença da Gabi e do Caio. Gabi ainda não tinha tido a oportunidade de participar de uma aula sua, foi incrível. O Caio já esteve com a gente aqui no Dia de Mim outra vez, bem bacana. A minha dúvida, ela é assim, mais direcionada no sentido de, beleza, vamos deixar para o empreendedor, até para o empreendedor tentar essa conciliação ou usar outros métodos, né, alternativos, mas a minha dúvida é, e se os empreendedores não conseguirem chegar num consenso, a ANM vai decidir ou a gente vai ter que ir para o judiciário decidir? Como que vai ser? Olha, isso é um ponto interessantíssimo que você falou, mas como que a gente está pensando em montar essa questão? Bom, com os métodos de resolução de conflitos, a gente tem o dever, já tem também a minuta disso, dos procedimentos para a resolução de conflitos, com mediação e conciliação lá. Beleza, esse é o primeiro ponto. Só que a gente não pode limitar. Por exemplo, vai que o empreendedor de utilidade pública vê que, não, o foro adequado não seria a ANM, eu vou entrar na justiça. Ele pode entrar.
Então, a gente tem essas possibilidades. Sim, que ele pode entrar no X, pode tentar fazer na via negociada, mas a ANM quer se abrir para isso. É muito mais interessante se abrir para esse tipo de situação, que é muito, vamos falar assim, é muito pouco usual perto do volume de demanda que existe, entendeu? A gente precisa destravar isso. Não tem como ficar travando a gente do jeito que está, com esses bloqueios e tal, a gente trava esses empreendimentos de utilidade pública, a gente trava tudo e, pior, a gente ainda causa o seguinte, dá oportunidade para o especulador sacanear. Então, assim, fica vira aquele cara também depois e fala assim, não, eu tô aqui com essa área bloqueada aqui há não sei quantos anos e tal, então eu quero lucros cessantes, porque eu não consegui pesquisar. Então, assim, a ANM causa um prejuízo tão grande para todo mundo que fica aquela dificuldade. Obrigada. João, acho que o Otávio está com a mão levantada. Sim. O Otávio é ex-monitor aqui do grupo, viu, gente? Eu acho que minha câmera não está aparecendo, né? Eu não estou vendo. Até tentei ligar aqui, mas não está dando. Boa noite, gente. Obrigado aí a professora Gabriela, professor Caio. Parabéns para vocês aí, monitores. Eu ia perguntar justamente isso, Fabi, e pensar um pouquinho também na arbitragem, né? Que acabou que o Caio não mencionou. Pensando em multinacional, talvez, não sei, uma bandeira de um terceiro imparcial, talvez você consegue compor uma arbitragem com um jurista, com um engenheiro, com um economista, um engenheiro de cada área. Não sei se vocês pensaram nesse aspecto, mas assim, é meio complicado também, né? Tentar derivar para um terceiro uma decisão que agora é do governo, mas para o próprio bloqueio. E a outra coisa que eu ia perguntar, desculpa tomar o tempo aí, já passou bastante. Eu não sei se, eu tive que dar uma saidinha, não sei se trataram, mas do desbloqueio, se existe essa possibilidade. Obrigado. Gabriel, você quer falar ou posso falar? Pode falar, Caio, depois eu complemento, pode ficar à vontade. Tranquilo. Otávio, a gente falou o seguinte, é interessante sim a colocação de arbitragem, mas eu não falei pelo seguinte, a gente tem essa dificuldade até de implementação, né? De colocar isso na ANM fazendo isso. Outra coisa, o objetivo é exatamente deixar na mão dos empreendedores para que eles, demonstrando que eles têm atividades extremamente de mesma, vamos falar assim, de mesma altura, né, de mesma prioridade, que eles, então, consigam decidir isso com base no quê? Com base em quem tem maior condição financeira de demonstrar o seguinte, olha, meu projeto é mais interessante que o seu. Por quê? Porque ele é mais viável economicamente e tecnicamente. Então, é esse que é o objetivo. Que é, no final, o que realmente acontece, né? E a gente acaba esquecendo disso. Toda essa discussão, todo esse pano de fundo, ele no final você vê o seguinte, o que vence nisso tudo é quem tem, né, maior viabilidade técnica e econômica. O bloqueio ele não deixa isso acontecer, porque ele já chega impondo. E é essa decisão que sem critério, sem nenhum tipo sem parâmetros específicos que a gente tem que estipar, que a gente tem que mudar. Quantas áreas, aí eu vou dar até um tom de crítica aqui, mas um tom de crítica no sentido, crítica educacional, tá? Acadêmica, não estou criticando governos nem nada. Até porque isso é questão técnica, isso é da própria empresa, a Norte Transmissora de Energia, quando ela foi tirar a energia lá de Belo Monte e foi trazer a energia para o Sudeste, ela passou em quantos direitos minerários? Ela cortou ali aquela região do manganês toda ali da região de Marabá. Passou perto, se eu não me engano também, passou perto de grandes projetos de cobre, manganês. Isso só que eu sei. Fora aí outras intervenções que ela fez. E quando ela fez isso, ela não tem a oportunidade de virar e falar assim, não, peraí, realoca para ali no canto ali, porque você deixa de passar dentro da mina. Não, ela não fez isso. E o que aconteceu? Vocês viram muito no Valor Econômico, em todos os jornais aí, isso vocês devem ter visto agora no primeiro semestre, viram também no ano passado bastante, as linhas de Belo Monte ameaçando tombar, né? A linha de transmissão de Belo Monte, as torres estavam sendo
mineradas pelos ilegais lá no Pará, e o pessoal com escavadeira embaixo das linhas de transmissão, entrando pesado, porque tinha manganês puro ali era manganês aluvionar, só pegar a escavadeira e tirar. De tanto, o jazida abertíssimo ali. E vocês chegaram a ver isso? Ou vocês não sabiam dessa situação? Isso repercutiu no Brasil inteiro. Por quê? Porque tinham três torres de transmissão que estavam ameaçando tombar. E o que isso geraria de impacto no Brasil em termos de energia elétrica, de corte de fornecimento de energia? Você não ter Belo Monte. Você tem mais de meio Brasil parado. Então, isso é gravíssimo. E a gente convivendo com isso. Poxa, por que a gente não pensou isso melhor? Ah, não, mas a ANM tem que tomar providência com a Polícia Federal, com o Exército, sei lá o que, para poder tirar o pessoal. Quantas vezes a ANM foi lá com o Exército, Marinha, Aeronáutica, todo mundo lá, para poder tirar o pessoal? Com helicóptero, sei lá o que e tal. Quantas operações a gente já fez lá? Mais de 5. E isso nos últimos 2 anos aí. E conseguiu tirar. Tira num dia, tira no outro, fica mais 3 meses parado, tal, redução de 30% aí, tal, 40%, 50%. Depois volta todo mundo de novo. Então, as soluções que a gente acaba vendo é o quê? Que a repressão por repressão, a gente tem que pensar em situações específicas, a gente tem que pensar em regularização, em não cometer esse tipo de situação, como aconteceu lá de passar torres em cima de uma área de mineração. Lógico que isso aí, a gente tem que pensar o quê? Poxa, alguém fez alguma coisa errada aí, né? Por que você privilegiou totalmente o empreendimento de energia elétrica, nesse caso de transmissão, e não pensou em nada que tinha, né, que tinha ali uma jazida? Ali era requerimento de Vale da Vale. Requerimento de Lavra da Vale, desculpa. Então, assim, são questões que já estavam com planos de aproveitamento econômico apresentados, com tudo certo, e cortando ali. Então, assim, e outras empresas também. Mas eu estou dando só exemplo aqui, para vocês verem, poxa, será que vale a pena, assim, tanto bloqueio? E aí eu vou falando aqui do desbloqueio. O desbloqueio, ele acontece quando o empreendimento, às vezes, terminou a construção, ele pediu, às vezes, uma área muito maior para ser proteção, para evitar especulador, ou então, às vezes, para a própria construção mesmo, empreendimento. E aí chegou lá e falou assim, não, agora eu vou aqui desbloquear, vou reduzir minha área e tocar com essa área aqui. Uma outra coisa, uma prática, Otávio, que acontece muito também, que vale a pena falar, é o seguinte: o empreendedor vai construir uma hidrelétrica, uma coisa assim, ele vai e faz o seguinte, ele pede o bloqueio, aí ele utiliza do bloqueio para poder não gastar com agregados. Então, o que ele faz? Às vezes você tem uma pedreira lá, um areal ali no local do empreendimento da hidrelétrica, né, ou então ali na mancha que vai ser constituída, você já vai pedir bloqueio, você já trava o empreendimento. E aí você vai pede declaração de dispensa de título e começa a tirar a usar o material para poder fazer sua obra. Área bloqueada e tal. Ou então, às vezes, tem caso até de nem pedir nada e entrar rasgando. E usar o material que está ali para construir, para a própria construção do empreendimento. Vocês acham que isso é correto? Vocês acham que isso vale a pena? Vale a pena. Isso aí você já está sacaneando com o pequeno, né? E isso acontece em pouco, não. Isso acontece muito. Isso acontece em quase todos os empreendimentos, em muitos. Então, assim, lógico, nós estamos aqui na discussão acadêmica e tal, então, nem para poder apontar dele em nada, não, mas, assim, isso aí a gente vê demais acontecendo. Então, assim, a gente tem que ver esse outro lado também. Bom, Gabi, você quer complementar a fala do Caio? Eu quero só complementar, João, já aproveitando aqui também para fazer uns apontamentos finais, mas coisa muito rápida, mais, gente, reforçar essa oportunidade muito, muito boa que vocês estão tendo. Vejam só, vocês estão acompanhando a transição de um procedimento, né? Como o Caio colocou, né? Ou seja, hoje a gente sabe como que a banda toca,
estudamos aí, sabemos do parecer PROJ, sabemos como a música estava tocando, está tocando até então, né? Escutar isso do Caio é saber que vem coisas novas por aí, né? Que a ANM está trabalhando nessa resolução, que vem uma outra proposta, né? Pelo que o Caio nos trouxe. Então, isso é muito importante para vocês que estão se formando, que estão evoluindo, não só na trajetória acadêmica, mas profissional de vocês também, de acompanharem esse processo, de verem as mudanças, de saberem o procedimento como ele é hoje e já entenderem como que as mudanças vão vir. E, de novo, pessoal, vou bater muito nessa tecla. A importância de que vocês também deem atenção para essas outras habilidades na formação profissional de vocês. A visão crítica, um perfil conciliador, a transição pelo conhecimento de várias indústrias diferentes também, né? Não se limitar apenas ao que está ali by the book, né? Que é o fácil, que é o que está acessível. Como disse o Caio muito bem na explanação dele, os problemas estão cada vez mais complexos. E esses problemas, quem vai solucioná-los são vocês, que estão crescendo, que estão se formando e que vão se juntar a nós aqui, que estamos também, né, nesse mercado, nessa labuta, né? Então, já aproveitando até para agradecê-los mesmo a oportunidade, é um tema super interessante, muito, como o Caio colocou, né? Um tema, de novo, muito desafiador, e é muito bom poder compartilhar um pouquinho da visão nossa, especialmente trabalhando em cima do parecer PROJ, e agora na expectativa, né, dos capítulos que vêm por aí e das novidades que vão ser anunciadas aí em breve pela ANM. Mas é só isso mesmo, pessoal. Obrigada, viu? Bom, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, não tem mais nenhuma mão levantada e nada no chat. Então, vou agradecer de novo a participação de todo mundo e me despedir aqui. Boa noite para vocês, pessoal. Até a próxima reunião. E é Pessoal, isso. rapidinho, deixa eu só contar para vocês, a nossa próxima reunião já tem data marcada, dia 27/1, quinta-feira que vem. O nosso tema vai ser mercado de carbono e setor mineral, quais os impactos no Brasil. Nós vamos ter como convidados a Gabriela Dorliac, da ICC Brasil, e o Iago Freire, advogado da Arcelor. Aí contamos com a presença de vocês, a gente vai continuar